Bom dia, turma do oitavo ano, que é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos dando continuidade ao capítulo 6, a diversidade natural da América. Esse é o vídeo de conclusão desse capítulo, ok? Nas páginas 224 até 227. Então, nós estaremos estudando os biomas das Américas, ok, turma? Então, nós bem aprendemos que o relevo e o clima, junto com outros fatores, eles vão modificando e ajudando a formar as características da vegetação, e a fauna vai sendo formada a partir dessas características de determinado lugar, certo? Então, como nós observamos que no sentido norte e sul a América é o continente mais extenso, é o maior continente, ele também é o mais diverso, porque ele vai do Polo Sul ao Polo Norte. Não é isso, turma? Como nós já aprendemos. Então você vai observar uma diversidade muito grande, desde florestas boreais a desertos, certo? Desde savanas a tundras. Então nós temos presente diversos climas nas Américas. Então vamos estudar cada um deles. Os desertos. Ele se desenvolve a partir da falta de umidade, né? E da escassez das chuvas. Suas características climáticas são bem extremas, né, nessas localidades. As espécies que habitam esse tipo de bioma são bem reduzidas e elas são adaptadas porque nesse tipo de bioma existe de fato pouca disponibilidade de água. Por exemplo, você vai observar nesse tipo de bioma uma grande variedade de cactos, certo? Que eles conseguem armazenar água em seus troncos. E eles acabam gerando uma característica que eles apresentam espinhos, esses cactos. Eles conseguem então manter essa característica. E eles estão presentes aqui na América, certo? Parte do Chile, parte da Argentina tem desertos, certo? Deserto da Patagônia. Nós temos o deserto do Arizona nos Estados Unidos. Algumas partes desse deserto estão presentes também no México, certo? Então, é algo bem forte sim nas Américas, essa presença dos desertos, mas que não chega a ser um bioma tão grande como outros que nós vamos observar hoje. As savanas, certo? Não é um bioma específico da África não, tá? Existe savana em outras localidades, em outros continentes. Ele é característico, né, de zonas que tem um clima tropical, né, semi-úmido e que tem uma estação chuvosa e outra seca, que é o inverno e o verão. Com o resultado, né, da adaptação a essas mudanças climáticas bruscas, formam vegetações que apresentam arbustos, né, vegetações mais rasas, plantas rasteiras, árvores espalhadas, de troncos retorcidos, de casca grossa. Um exemplo desse tipo de savana é o cerrado aqui no Brasil, que é a savana brasileira, que é uma característica do Brasil central, apresenta solo muito precários, ácidos e com pouco poroso, certo? A expansão da agricultura nessa localidade foi graças à mecanização do campo, tá, gente? Você pode pensar, professor, aqui no Centro-Oeste, né, a agricultura se desenvolveu muito no Centro-Oeste, mas foi graças à mecanização do campo. Em contrapartida, essa mecanização do campo e essa agricultura, né, como eu posso usar a expressão assim, essa agricultura violenta, ela tem gerado impactos ambientais no solo dessa região. Ok, turma? Nós temos também nas Américas as florestas tropicais e equatoriais, que esse é o bioma que é o maior possuidor de diversidade de espécies, de animais e de vegetais, certo? Então, eles são característicos de baixas latitudes, com altas temperaturas e com uma forte umidade, certo, gente? Então, é muito úmido essas regiões. Essas regiões são muito chuvosas, certo? A suas vegetação
é denominada de latifoliada, certo? Que folhas grandes e largas. E higrófita, que são vegetações adaptadas ao ambiente mais chuvoso. Pra você ter uma ideia, nesse tipo de florestas tropicais e equatoriais, podem ocorrer árvores que chegam de 20 a 40 metros de altura, então são enormes de fato. Das maiores exemplos desse tipo de bioma é a floresta amazônica brasileira, certo? É um dos maiores exemplos, apesar que ela não se prende exclusivamente ao Brasil, mas ela é na sua maioria pertencente ao território brasileiro. Então, nessa região, como eu já falei, há uma precipitação muito grande nessas florestas, ok? Então há rios caudalosos, as árvores elas são muito diversas e grandes e fortes, ok? Ocorre também aqui nas nossas Américas o bioma chamado de pradarias, né? São formadas basicamente por gramíneas que podem ocorrer em forma de arbustos, né? Trata-se também de uma vegetação, gente, típica de clima temperado continental, certo? Com verões bem quentes e invernos bem frios. Só que ela não tem um volume de chuva tão elevado assim não. É um volume de chuva regular, certo? Esse bioma ele tem sofrido, de fato, aqui nas Américas com a intervenção das sociedades, do homem em si, aqui nas Américas, ok, turma? Para vocês terem uma ideia, nós podemos encontrar essas pradarias na América do Norte, por exemplo, onde infelizmente não sobreviveu nenhuma das espécies originais, para vocês terem uma ideia. E temos aqui também, na América do Norte, as estepes desérticas e as vegetações arbustivas, que elas ocorrem em climas semiáridos, em verões quentes e invernos frios e secos. Para vocês terem uma ideia, a precipitação, né, no verão ela varia de 250 a 650 milímetros apenas. Essas condições adversas elas permitem o surgimento de gramíneas, né, baixas, e que são esparsas, são árvores bem baixinhas e arbustivas, dispersas ao redor do solo, né? Nós podemos usar o exemplo aí, né, dessas estepes que elas ocorrem no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Você vai ver uma imagem para exemplificar melhor, na página 227, a primeira imagem de cima, onde está do lado do texto estepes desérticas e vegetação arbustiva. Aqui nas Américas nós também ocorre a tundra, certo? Que esse bioma ele é característico de zona onde o solo permanece congelado a maior parte do ano. Pra vocês terem uma ideia, certo? As consequências dessas baixas temperaturas geram uma modificação na vegetação desses locais. Ela é encontrada justamente nos extremos norte da América, onde predomina o clima polar, certo? Devido a essas condições extremas, essas tundras elas vivem rodeadas de poucas espécies de vegetais e animais, certo? São plantas herbáceas, né, como o capim, que são bem característicos desse tipo de vegetação, desse tipo de bioma. Em relação às faunas, as renas, né, e algumas raposas, aves, insetos, são os que são mais presentes nesse tipo de bioma. E para nós encerrarmos hoje nesse conteúdo, tem também aqui nas Américas o bioma da floresta boreal, também conhecido como taiga, né, que ela possui uma vegetação característica, composta de árvores em forma de cone, certo? Como os pinheiros. Essas árvores elas possuem folhas perenes, ou seja, elas estão ali durante todo o ano, né? Elas não caem. Ela não cai em nenhuma estação, não ocorre aquela queda das folhas característica do outono, não ocorre nesse tipo de vegetação. E a área onde elas estão localizadas, o clima é tão frio, né, com as temperaturas tão baixas, com invernos longos e rigorosos,
que o tipo de vegetação, né, é mais comum ocorrer mais ao norte da América, onde ocorre justamente no Canadá, certo? A madeira desse tipo de floresta ela é muito utilizada na produção de papel e de papelão. E justamente por isso ela é muito explorada nessas regiões, principalmente ao norte da América, no Canadá, certo? Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, retornem ao material, releiam. O material é pequeno, o conteúdo de hoje. Retirem as dúvidas e façam a atividade que eu vou estar mandando por áudio para vocês. Tenham boa sorte na resolução e um bom dia.